Pastor ladrão, né? Quem nunca ouviu isso, quem nunca disse isso, você sabe que isso é um termo que eu não acho que encaixa na vida do pastor. Eu sou o Bispo Eli Reis, esse programa é o programa Falando de Deus aqui da TV Abrolhos, e durante o programa de hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito polêmico. Talvez você pensa assim, você imagina assim, porque você não teve a oportunidade de ouvir um pastor falar disso. Nós vamos falar. O programa Falando de Deus tem oferecimento da Prime Car, que é um aplicativo de mobilidade urbana com os melhores preços. Você pode ver agora em Teixeira de Freitas. Baixa aí Prime Car, ou no sistema iOS você procure Meu Motorista e tá lá o Prime Car e compare os preços. Combinado? Vamos à vinheta, em seguida eu volto direto. No assunto. Muito bem, como eu havia falado, recentemente eu fiz uma postagem no meu Facebook pessoal, e algumas pessoas ali, sem me conhecerem, sem ter a oportunidade de conversar comigo, me agrediram de maneira verbal, escrita na verdade, me chamando de ladrão. E eu nunca roubei nada de ninguém, né? Eu nunca meti a mão no bolso de ninguém. Se você perceber, roubar não é um termo lógico para você dar a um pastor. Porque em nenhum momento o pastor mete a mão no bolso do fiel, em nenhum momento o pastor vai lá e tira daquela pessoa. Pelo contrário, sabe por que aquela pessoa dentro do templo ela oferece uma oferta, um donativo? Porque naquele lugar ela foi abraçada, naquele lugar ela não foi julgada, naquele lugar ela foi curada, onde você talvez aí não foi, não é. Naquele lugar ela se sentiu bem, ela se sentiu confortável, se sentiu abraçada, se sentiu em família. E como uma forma de gratidão para a manutenção daquele templo, ela oferece o melhor dela. Então o termo ladrão, eu acho que não combina. Mas isso tem um ato espiritual por detrás disso. Eu tenho comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Vou pedir até que coloque na tela para mim. João 15, 18, diz assim, Jesus dizendo, palavra de Jesus Cristo, o bom pastor. Ele diz, se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, muitas das vezes, o que está por detrás dessa perseguição, desse termo pastor ladrão, é um sistema muito mais espiritual do que humano. Porque se você tem esse conceito sobre um pastor, provavelmente você se cruzou com um cara mentiroso, desonesto, traidor, um cara enganador, mas ladrão não. Porque por mais que ele seja mentiroso, ladrão, enganador, traidor, ele não meteu a mão no bolso de ninguém. Então veja que isso já é um sistema que tem dado a milhares e milhões de pessoas a ideia de que pastor é ladrão, mas não é. Eu acho que, infelizmente, você se cruzou com alguém de muito mau caráter e que deu a você a ideia de que pastor, ele é um ladrão. Não, na verdade, esse pastor do qual muitas pessoas chamam de ladrão, é como eu digo, às vezes as pessoas podem dizer que a medicina é exploradora. Médico é explorador, mas até você precisar da ajuda de um médico. Assim é um pastor. Ele é ladrão. Até você recorrer a todos os lugares. Eu mesmo, inúmeros casos de pessoas que me criticavam, me chamavam de ladrão, e hoje são meus bons amigos, e eu fui amigo no momento que ninguém foi amigo para ele sem eu mesmo conhecer.
Então, esse pastor que você talvez taxa de ladrão hoje, você pode precisar dele amanhã e você vai ser abraçado por ele, amado por ele, querido por ele, sem mesmo te conhecer, sem mesmo ter intimidade. Por isso, reflita sobre isso. É espiritual essa ideia, é maligna essa ideia. Porque se você parar para observar, na minha família, muitos dos meus irmãos eram usuários de droga, inclusive eu. E hoje estou aqui falando de Deus, ajudando pessoas, curando pessoas, porque um dia um pastor roubou a minha alma das mãos das drogas, do diabo, do inferno, me restaurou e hoje eu estou aqui. Então essa ideia de que pastor é um ladrão é totalmente errada. E se ele for ladrão, eu te garanto que ele é ladrão de almas, ladrão de vidas que estavam nas mãos das drogas, nas mãos da prostituição, nas mãos da vida errada e hoje se encontra restaurado, transformado com Deus. Quer saber quem é ladrão? Aqueles que têm o seu imposto, aquele que recebe para isso e assim roubam. Eu acho que você está dando o termo errado para a pessoa errada. Essa é a minha opinião aqui no programa Falando de Deus. Inclusive, eu quero agora orar por você, pedir a Deus pela sua vida, pedir ao Pai pela sua vida, para que aonde você estiver, Ele seja o seu amigo, o seu socorro, a sua ajuda nesse momento que talvez de dor que você está passando. E se um dia você se cruzou com um homem que se chamava pastor e ele te decepcionou, não generalize. Ainda existem homens de bem que levam a obra de Deus a sério. Combinado? Feche os seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença nesse programa para abençoar todos os pastores, aqueles que dão a vida por pessoas, aqueles que têm levado esse nome, mas mesmo assim não têm recuado diante de nenhuma luta e dificuldade. Eu oro em especial, meu Deus, por aqueles que estão sofrendo, desesperados, agoniados, vivendo talvez os piores momentos da sua vida. Que o Senhor visite essa pessoa, repreenda a tristeza, a angústia e traga paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Querido, que Deus Ele te ilumine, que Deus Ele te abençoe. Lembrando que o programa Falando de Deus vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, no Facebook, no YouTube e também no portal. Ou aqui no Instagram, todos os sábados, 9 horas da manhã. Lembrando que o oferecimento do programa é da Prime Car, esse aplicativo de mobilidade urbana em Teixeira de Freitas. Baixe e confira os preços, faça comparativos e você vai ver que vale a pena ter o Prime Car. Baixe aí na sua loja de aplicativos Prime Car ou Meu Motorista no sistema iOS. Um abraço, que Deus te abençoe, envie, compartilhe para que outras pessoas também possam tirar suas dúvidas.